Boas. Neste vídeo quero explorar o conceito de escravo que eu tenho vindo a desenvolver, a par com o conceito de normalidade, o conceito de negação. O escravo, no sentido daquele que é escravo daquilo que existe à sua volta, de dimensões socioculturais, ideológicas que o escravizam, que o reprimem, que o oprimem. O escravo na medida aquele que não tem autoestima, etc. Toda uma data de coisas que tem a ver com o meu trabalho e da ideia de escravo, o conceito de escravo que eu desenvolvo com o meu trabalho, opondo a ideia de liberdade, por exemplo, de consciência e autoconsciência. Esta ideia de escravo e normalidade é profunda porque muitas vezes o escravo não tem ideia de que é escravo. O escravo, como vive uma normalidade, como olha à sua volta e repara que as outras pessoas estão iguais, as outras pessoas fazem a mesma coisa, as outras pessoas vivem a mesma formatação, a mesma robótica, a mesma escravidão, e há muitas formas de escravidão, como eu já falei, ele acha que é normal. O escravo é infeliz, é frustrado e insatisfeito e acha que é normal. É normal por causa de uma questão estatística, porque há muita gente assim. É normal por causa do facto de muitas vezes as pessoas que estão à sua volta serem iguais, viverem a mesma formatação, acharem que as coisas são assim, têm de ser assim. O escravo muitas vezes é. O escravo acaba por arranjar as suas fugas, acaba por arranjar as suas distrações, para não ter de enfrentar o facto de ser escravo, de ser aquilo que no fundo não é, mas é aquilo que está a afirmar, aquilo que está a escolher de forma inconsciente, que é uma formatação que não tem nada a ver com a sua essência, com a sua alma. E essa é a questão da negação. O escravo negar que está a viver uma vida de escravo é o que faz continuar a ser escravo. Por isso é que eu falei, e eu costumo falar, que enquanto a pessoa não se sentir desenquadrada de uma formatação que a destrói, que a reprime e que a oprime, enquanto a pessoa não se sentir desenquadrada disso, enquanto a pessoa não começar a colocar em causa isso, a pessoa acha que é normal, no sentido estatístico, acha que é normal no sentido de ser correto. Porque enquanto for socialmente aceitável, é correto. Enquanto a pessoa não se começar a sentir desenquadrada, enquanto a pessoa estiver em fase de negação, a pessoa não consegue ver que está a escolher uma vida de escravidão destrutiva. A escravidão é destrutiva. E isto é profundo. Porque o que é que normalmente o escravo, ou a pessoa que vive um registro de escravidão sem se aperceber faz? É, tal como eu falei, é o registro da fuga e da distração. Ele vive uma vida de escravo, não se sente bem com a vida de escravo, é infeliz, não tem a noção que é infeliz por causa da vida de escravo que vive de forma inconsciente, que acaba por ser uma imitação de uma formatação robótica que recebeu socioculturalmente e ideologicamente, muitas vezes, de forma inconsciente e indireta. E as suas distrações são muitas vezes os seus vícios, distrações, vícios e fugas, são muitas vezes também aquilo que o faz ser escravo. Portanto, muitas vezes uma pessoa vive um dia a dia de escravo e chega durante a semana, por exemplo, e chega ao fim de semana e tem de beber para esquecer, por exemplo. Beber para esquecer não é divertir-se com os amigos e eventualmente beber uns copos, é beber para esquecer. É arranjar uma fuga. Não é arranjar algo que é agradável, que é divertido, que promove o bem-estar e a saúde e a alegria e a felicidade. É uma fuga, muitas vezes. É uma distração. E em vez do escravo perceber que não tem de ser escravo e tem de colocar em causa essa escravidão que vive, procura fugas e distrações. Entra em negação. Não tem a ideia, ainda como ainda não se sente desenquadrado, ainda não começou a pensar, a ousar pensar por si mesmo, como ainda não se sente desenquadrado, continua a viver a vida de escravo. Uma vida de solidão, uma vida de vazio, uma vida sem autorrealização, sem paz, sem amor, sem alegria, sem harmonia, sem verdadeira felicidade. É uma vida difícil, a vida de escravo.
E há muita gente que vive a vida de escravo. Uma vida distante de si mesmo. Uma vida sem autoestima é uma vida de escravo. A pessoa torna-se escrava. A pessoa vive com dependências emocionais é uma vida de escravo. E uma pessoa, para compensar esse vazio, muitas vezes mete-se nos vícios e nas dependências. A pessoa está infeliz. A pessoa não está a colocar-se em causa, não se está a resolver, está a compensar e está a fugir. A pessoa viciar-se em comer, está sempre a comer. Uma pessoa torna-se escrava dessa condição. Porque a pessoa já é escrava. E há uma data de vícios, vício no trabalho. A pessoa torna-se escrava disso, porque uma pessoa já é escrava. E é de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe, a pessoa reduziu-se a essa condição de escrava, porque verdadeiramente a pessoa é uma essência, é uma alma, não tem de viver assim. A pessoa é uma. Que todos nós somos deuses. Nós é que nos reduzimos à condição de escravos. E esta expressão escravo pode parecer muito forte, pode parecer que eu estou a exagerar, mas basta nós vermos à nossa volta a quantidade de pessoas que tomam antidepressivos, que tomam ansiolíticos, tomam tudo e mais alguma coisa, a quantidade de pessoas frustradas e insatisfeitas à nossa volta, sempre infelizes e miseráveis. É grande, não é? É a quantidade de pessoas que vivem uma escravidão. E pode parecer um exagero, mas é um diagnóstico que eu faço, porque é um espetáculo deprimente. Muitas vezes as pessoas vivem vidas vazias, porque escolhem isso de forma inconsciente, porque é isso que a sociedade muitas vezes ensina. Só ensina a competir, só ensina muitas vezes a comprar, a tentar sempre a comprar. Quanto mais tiver parece que mais é, mas é uma ilusão, mas pronto, já falei nisso noutros vídeos, não vou prolongar isso agora. A sociedade não ensina a pessoa propriamente, tal como ela é hoje em dia, a ser feliz, a valorizar a sua interioridade, as suas emoções. E então a pessoa habitua-se que é normal ser infeliz. A questão da negação é essa, que a pessoa pensa que é normal ser infeliz, que tem de ser assim. E esta é a grande questão. É o escravo que ainda não descobriu que não tem de ser escravo. E ainda não descobriu que simplesmente não é escravo. Está a viver uma vida de escravo. E essa expressão, como eu estava a falar há bocado, ela pode parecer forte demais, pode parecer um exagero, mas não é. Porque a quantidade de pessoas que investe o seu dinheiro em vez de fazer transformações interiores profundas e colocar-se em causa e libertar-se da escravidão, a quantidade de pessoas que acha que resolve as coisas com comprimidos, com ansiolíticos, com antidepressivos e toda uma data de coisas, em vez de perceber que a vida, a felicidade e a infelicidade acontecem das emoções para o corpo, em vez de ser do corpo às emoções, porque já existe às vezes uma redução, posso chamar científica, mas não só, porque nem todos os cientistas acreditam nisso, de reduzir o ser humano ao seu corpo. Então tudo acontece no corpo. As emoções são só uma coisa corporal. Como se não existisse outros planos existenciais, como se não existisse energia, como se não existisse outras coisas, mas pronto. Outras dimensões, como alguns dizem. Tudo se trata com comprimidos. Mas não resolve nada. Muitas vezes comprimidos inibem a capacidade de sentir. Não resolvem aquilo que se sente no sentido negativo. Os comprimidos não fazem transformações profundas nas vidas. Os comprimidos fazem com que as pessoas mudem de trabalho e procurem um trabalho onde se sintam mais realizadas. E procurem realizar projetos e desenvolver, seja o que for, onde as pessoas se sintam mais realizadas. Os comprimidos não dão autoconsciência à pessoa. Os comprimidos muitas vezes são fugas. Uma coisa é vitaminas, uma coisa é uma boa nutrição, outra coisa é estas fugas e distrações. Em coadunação com a ciência. Que tem as suas lacunas também, tem as suas gralhas e nós temos de aprender a colocar isso em causa. Porque existe uma coisa chamada ciência convencional, mas existem outras ciências também. E que também ajudam as pessoas, e muitas pessoas. E nós temos de aprender a estudá-las também, investigá-las. E não assumir criticamente tudo aquilo que as instituições de ensino dizem, porque elas não estão sempre certas. Eu estudei filosofia na faculdade. Eu basicamente estudei filosofia ocidental. A filosofia oriental que eu quis aprender e estudar, eu tive a ser por mim mesmo. O facto de eu não ter dado filosofia oriental na faculdade, e eu nem sequer digo sabedoria oriental, eu digo também filosofia oriental. O facto de eu não ter dado filosofia oriental na faculdade não quer dizer que ela não exista, ou que não tenha um valor e dignidade ontológicas. Portanto, uma pessoa tem de aprender a colocar em causa as instituições em si. Nem tudo é, muitas vezes, como os cientistas dizem. Há muita coisa para descobrir.
Há muitas verdades provisórias até parecer uma melhor. E existem muitas melhores. E às vezes existem muitas verdades, entre aspas, melhores no mundo, mas como existe muito conservadorismo na ciência, muitos cientistas ou uma generalidade de cientistas têm dificuldade em lidar com essas novas verdades, que às vezes colocam em causa paradigmas dominantes. Mas isso é outra coisa, isso tem a ver mais com a filosofia da ciência e às vezes até com epistemologia, mas pronto. Nós temos de aprender a colocar-nos em causa. Nós não são os comprimidos que resolvem as coisas. Às vezes é uma vida de formatação robótica que uma pessoa vive imitando determinados paradigmas, determinadas ideologias, determinados conceitos, ideias, que nos destroem, que nos reprimem, que nos oprimem. Às vezes simplesmente é a religião que uma pessoa imita. Às vezes é simplesmente isso, que nos reprime, que nos oprime, que nos faz infelizes. E nós temos de aprender a colocar em causa isso. Nós temos de aprender a ser livres, a fazer uso da liberdade que nós já temos, que já nos é inerente. E a procurar uma vida de realização e de felicidade, em vez de fugas, em vez de distrações. Porque acaba por ser mais fácil, mais confortável e mais imediato uma pessoa viver uma vida de frustração à semana que uma pessoa não se identifica com aquilo que faz, e é difícil, e eu sou sensível a isso, e depois tem de encontrar uma fuga, que é, por exemplo, ao fim de semana, é beber para esquecer. Mas isso não resolve, beber para esquecer não resolve. E às vezes uma pessoa pode canalizar esse dinheiro que usou para beber para esquecer, ou canalizar recursos que usou para fugir daquilo que sente, e para se distrair daquilo que sente e que precisa ser resolvido, com terapeutas. A comprar livros de autoajuda. Fazendo alguma coisa, canalizando recursos para se autoajudar. Para ser mais feliz. É que às vezes as pessoas pensam, as pessoas sentem, e eu sinto isso, que quando estão a gastar dinheiro em terapeutas, quando estão a gastar dinheiro para comprar livros, para se conhecerem melhor a si mesmo, para aprenderem coisas novas e para serem mais felizes, mas para ir a terapeutas parece que estão a perder dinheiro, a gastar dinheiro em vão. Mas o dinheiro que gastam no tabaco para destruir a sua saúde não é em vão. Mas o dinheiro que gastam para beber muito mesmo, para esquecer, não é em vão. Eles destroem a saúde e assim. Mas o dinheiro que gastam em outras coisas que só destrói não é em vão. E isto não é um julgamento, isto é um diagnóstico. Porque as pessoas não estão bem. E às vezes as pessoas têm recursos. Não, as pessoas têm sempre recursos, de uma maneira ou de outra, para transformarem as suas vidas. E não usam. E muitas vezes vitimizam-se. E vivem com aquela síndrome da vitimização. Ai, tudo mal, até Deus não gosta de mim, nada gosta de mim, tudo corre mal, faço o que eu fizer. Mas não fazem transformações profundas. As pessoas semeiam sempre as mesmas coisas, as pessoas fazem sempre as mesmas coisas e esperam que aconteça algo diferente. E isso é viver uma escravidão. Escolher uma vida que destrói, escolher uma vida que reprime, que oprime, por imitação inconsciente daquilo que está à sua volta, e não colocar em causa, é uma escravidão. E não é um exagero da minha parte dizer escravidão, é uma escravidão mesmo. O que é difícil é uma pessoa e é desconfortável uma pessoa ter de admitir a si mesma que num preciso momento está a viver uma vida de escravidão. E pode ser difícil, pode ser desconfortável, mas às vezes é básico e fundamental, é altamente necessário para uma pessoa dar o passo seguinte, começar a colocar-se em causa verdadeiramente e começar a procurar meios, mecanismos, recursos para transformar a sua vida em nome da felicidade, em nome da liberdade que já é inerente, fazendo uso da própria liberdade que já é inerente. Eu vou repetir outra vez. Às vezes pode parecer muito estranho eu usar a expressão escravo. Pode parecer que estou a exagerar. Mas não é se uma pessoa for pensar profundamente acerca do assunto. Uma pessoa decidir dedicar tempo e energia para pensar. Porque às vezes uma pessoa não tem cabeça para pensar, tem inteligência e não usa. Por isso é que eu fiz um vídeo a falar a burrice como condição de prática. Uma pessoa tem inteligência que não usa. Mais burro é aquele que não quer aprender. Mais burro é aquele que não quer ver. Isto é profundo. Porque a maior parte das pessoas vive em negação. Só o facto de estarem mal e não procurarem ajuda de uma maneira ou de outra é negação. E depois, o que é mais fácil? É a síndrome da vitimização. A pessoa é uma vítima de tudo que está à sua volta. É uma vítima de tudo e mais alguma coisa. Políticos, isto e aquilo. Agora uma pessoa vai ver, fez transformações na sua vida, tentou transformar a sua vida verdadeiramente. Não. Continua a canalizar recursos para a sua autodestruição. Continua a canalizar recursos para dar continuidade à sua autodestruição.
vitimizar-se pelos cantos. E isso não resolve nada. A pessoa não resolve nada com isso. E nada disto que eu estou a dizer, eu se quero ajudar as pessoas, eu não as posso julgar. E nem sequer sou ninguém para julgar ninguém. E ainda mais, quem nunca errou que atira a primeira pedra. Isto é básico. Eu concordo perfeitamente com isso. Mas se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho de fazer um diagnóstico, eu tenho de falar acerca, eu tenho de analisar e desconstruir aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percepciono, aquilo que eu sinto que não está bem dentro das pessoas. Aquilo que não está bem na sociedade. E não é exagero também quando eu falo em formatação robótica, não. Se uma pessoa for a pensar bem, profundamente, como estão as pessoas, como está o mundo, os conflitos que existem no mundo, se uma pessoa quiser mesmo ver, uma pessoa vai encontrar isto que eu estou a dizer. E neste momento não faltam recursos para as pessoas fazerem transformações na sua vida, nas suas vidas, em nome da felicidade. Agora, uma pessoa tem de fazer transformações. Se uma pessoa é infeliz, passar a ser feliz ou tornar-se feliz é uma questão de transformação, mas é uma questão de transformação interior. Não é ficar à espera simplesmente que algo fora de si se transforme para a pessoa vir a se transformar. Isso é só colocar-se numa posição de dependência ao extrínseco. Isso é só uma tentativa de realização de fora para dentro. Isso tem tudo a ver com o ego. Isso tem a ver com vitimização. Tem nada a ver com autoajuda, com autoestima, com autoconsciência, com autotransformação, com autocracia, com autonomia, etc. Isto tem tudo mais a ver com o individualismo, porque é uma centragem no individual, uma autocentragem, por isso é que eu falo no individualismo como orientação doutrinária criada pela ciência filosófica e individuologia, que é um discurso, uma ciência da individualidade. Nós temos de aprender a pensar profundamente acerca dessas coisas. Se nós queremos ser felizes, não vamos continuar a viver uma vida de escravos. E somos responsáveis por isso, porque nós temos cabeça para pensar. E não usamos. Porque acaba por ser mais fácil e confortável fazer o que os outros fazem. Tem a ver com a maioria. É a normalidade. Como é normal as pessoas serem felizes e frustradas e insatisfeitas, viverem em repressão e opressão, como é normal, entre aspas, isso, muitas vezes, as pessoas não reparam. É muita gente assim. E quando aparece alguém a fugir a esse registro, ai que é maluco. Ou ai que é maluca. E cada vez há mais. Felizmente, cada vez há mais desenquadrados sociais. Felizmente que não se enquadram muitas vezes em realidades que reprimem e oprimem a sociedade. Aquele que não se identifica com a destruição, pelo menos pode iniciar um caminho da libertação da autodestruição. Porque é mais fácil para nós é imitar aquilo que está à nossa volta. Nós, desde que nascemos, nós temos de ter princípios esponjas, sempre a aprender com aquilo que está à nossa volta. E isso é normal, nós irmos imitando isto ou aquilo e irmos nos envolvendo em preconceitos dentro de uma sociedade, uma cultura em que estamos inseridos. Mas também deve ser normal, nós temos cabeça para pensar, temos uma liberdade e princípio livre para colocar em causa as coisas. Isto acho que é básico e fundamental. Temos de aprender a fazer uso do próprio entendimento, eu gosto desta frase. Por isso é que eu valorizo muito no meu trabalho a questão da liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Temos de aprender a pensar. Pensar acerca das coisas. Temos de ganhar a vontade de pensar. E ganhar a autoconsciência da própria infelicidade, da própria condição de miserabilidade escrava que nós vivemos. E começar um processo de transformação, porque as transformações não se fazem de um momento para o outro. É começar a ler, a estudar coisas novas, começar a tentar sair do buraco em que se está metido. E é um processo, não se faz de uma vez num momento para o outro. Eu estou a tentar sair do buraco também. Uma vida de escravidão, porque é normal as pessoas viverem vida de escravidão. É mais imediato. E procurar sair dessa vida não é fácil, é um passo de cada vez. Deixar de imitar simplesmente valores socioculturais com os quais uma pessoa não se identifica, que só reprimem e oprimem e que só destroem. Não é fácil, é um passo cada vez. Mas precisa ser feito. Em nome da felicidade. Se uma pessoa não sente orgulho naquilo que faz, e eu não estou a falar em ostentação, se uma pessoa não sente orgulho naquilo que faz, deve parar de fazer. Há muitas pessoas, olha, um exemplo que me ocorreu agora. Há muitas pessoas que são contra os vegetarianos. É estranho, mas é. E no fundo o que acontece dentro delas, acreditem que é profundamente isto, no fundo o que acontece dentro delas, elas não sentem orgulho de comer carne.
Elas no fundo têm sentimentos de culpa por comerem carne. E por isso é que, em vez de procurarem fazer transformações interiores e resolverem esse sentimento de culpa pela raiz, que é deixar de fazer aquilo que lhes faz ter sentimento de culpa, que no fundo é a alma a dizer não faças isso, elas preferem procurar deitar abaixo a origem, aquilo que acreditam ser a origem do sentimento de culpa. Mas a origem do sentimento de culpa não é os vegetarianos. É a pessoa, no fundo, sentir que não está a fazer aquilo que é correto. E agora, eu sou vegetariano, mas eu não sou a favor, eu sou sempre, entre aspas, contra o julgamento. Eu não sou a favor de andarmos a julgar uns aos outros. Porque eu não como carne, mas eu já comi carne. E quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Portanto, eu faço aquilo que eu acredito que devo fazer. Eu faço aquilo que eu sinto que devo fazer. Eu procuro agir mediante a minha consciência. Agora, eu não sou ninguém para editar regras aos outros. Portanto, queremos ser vegetarianos, queremos ser veganos, fantástico, eu recomendo totalmente. Mas andar a julgar os outros, não. Criar conflitos com os outros, não recomendo isso. Principalmente porque nós também já fizemos isso. A maioria das vezes. E quem convive comigo sabe muito bem que eu não costumo andar a impor vegetarianismo. Mas muita gente que convive comigo, aos poucos vai se transformando em vegetariano. Porque eu também gosto de cozinhar, as pessoas vão conhecendo alternativas, as pessoas vão convivendo com vegetarianos e vão percebendo que eles comem bem. Não todos. Há tudo. Mas pronto, isso é uma parte. E eu acho importante nós pensarmos profundamente acerca disso. Porque às vezes nós vemos uma pessoa... E agora podemos falar até acerca disso, porque também há a ver com conceito de escravo. Às vezes nós vemos uma pessoa a agir de forma diferente e nós sentimos que é mais correto, mas como nós temos inércia para fazer transformações, como nós fazemos o contrário e nós temos sentimentos de culpa para fazer o contrário e é mais fácil julgar o outro que fazer transformações interiores, nós focamos-nos em culpar o outro pelos sentimentos de culpa de forma inconsciente que nós temos. Quando o que nós temos de fazer é transformar-nos. Vemos no outro aquilo que é um exemplo e transformarmos a nós mesmos, em vez de tentarmos deitar abaixo aquilo que está à nossa frente, que é um exemplo, que é uma luz. Tentando denegrir, que é tornar negro uma luz. A luz do exemplo. E eu dei agora o exemplo do vegetarianismo, podia dar outro qualquer. Foi simplesmente o que me ocorreu neste momento. Porque de facto há muita gente que está zangada com os vegetarianos e não necessariamente porque eles impõem o vegetarianismo. Às vezes julgam porque têm sentimentos de culpa. Porque no fundo sabem que eles estão corretos. E como é mais fácil tentar deitar abaixo o outro, ridicularizar o outro e tirar força ao outro, do que fazer transformações interiores, é isso que a pessoa acaba por fazer. E tudo é que faz isso. Portanto, se tu tens sentimentos de culpa por fazeres alguma coisa, e os escravos normalmente têm sentimento de culpa por viverem uma vida de escravo, se tu tens sentimentos de culpa, muda. Transforma-te. É desconfortável inicialmente, não é fácil, mas transforma-te, faz transformações na tua vida. Se tu não tens orgulho naquilo que tu fazes, e normalmente o escravo não tem orgulho naquilo que faz, por isso é que é escravo. E por isso é que não tem orgulho. É estranho, mas é. Se tu não tens orgulho, mas não estou a falar em ostentação, mostrar aos outros, não tem nada a ver com isso, é uma coisa profundamente intrínseca, para de fazer. Nós só devemos fazer aquilo que temos orgulho. Se nós não sentimos orgulho naquilo que fazemos, temos de parar de fazer. E não é orgulho no sentido negativo, é orgulho no sentido positivo, no sentido de autorrealização. Isto é uma análise profunda, uma desconstrução profunda acerca da condição de escravidão que se vive hoje em dia. E não só. Em cada época. Muitas vezes existe. Condições diferentes de escravidão, mas pronto. Temos de aprender a pensar por nós mesmos. E perceber que esta ideia, este conceito de escravidão e de escravos e assim, não é um exagero, não. É uma forma forte de falar acerca de realidade que já é forte por si mesmo. Que às vezes é mais fácil, mais imediato, só achar que só se fazem, que as transformações só se fazem através de comprimidos, do que fazer profundamente uma transformação na sua vida, do que colocar profundamente a sociedade em causa, a cultura em causa, a formatação robótica que recebeu e que a faz ser feliz em causa, que imita de forma inconsciente. Porque achar que os problemas se resolvem com um comprimido e copo de água, isso é só mais fácil. Algumas coisas poder-se resolver com isso, mas não todas. Às vezes, quando estamos infelizes, o que temos de fazer é mudar de trabalho. Às vezes, quando estamos infelizes, o que temos de fazer é meditar. Às vezes, quando estamos... Isso, meditar, eu recomendo sempre. É uma terapêutica fundamental.
Às vezes, quando estamos infelizes, o que temos de fazer é mudar de ares, mudar disto, mudar aquilo, mas mudar interiormente, fazer transformações interiores. Mudar os livros que se lê, mudar os estudos que se faz, as investigações que se fazem, mudar as práticas de exercício físico que se fazem, em vez de ir para o ginásio só trabalhar o corpo, achar que isso vai trazer autoestima, começar a fazer, sei lá, exercícios que envolvam um trabalho físico, mas mais que levem espiritualmente e que não destruam o corpo, que é o que eu vejo muitas vezes a acontecer. A pessoa acha tanto que o exercício lhe vai fazer bem e que é muito importante fazer exercício para a autoestima e depois é só problema nas articulações, problemas aqui, problemas ali, porque a pessoa está a exagerar, porque a pessoa não está a perceber que está a exagerar porque está à procura de uma coisa e do ideal que não corresponde com a realidade, que é só uma ilusão, por exemplo. Eu sei que muita coisa que eu digo é desconfortável, mas eu tenho de falar acerca das coisas confortáveis quando eu estou a fazer diagnósticos. Eu muitas vezes tenho de tocar nas feridas. Mas não é por julgamento, é por diagnóstico. Por isso é que é mais fácil a negação. É mais fácil viver em negação. Viver com a síndrome da vitimização. Tudo aquilo que lembra a síndrome da vitimização, para aquele que vive com síndrome da vitimização, é desconfortável. Mas aqui o que está em causa é a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, a nossa escravidão, e nós temos de pensar profundamente acerca disso. Portanto, acho que por agora está tudo. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.